Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 16 de agosto, quarta-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, Supercopa da UEFA, o jogo do Manchester City versus Sevilha, início às 16 horas. A odd de momento paga 1,36 na vitória do Manchester City, paga 7,50 na vitória do Sevilha e 5,0 para um empate nas casas de aposta. Lembrando, a decisão da Supercopa da UEFA é em relação ao campeão da Liga dos Campeões com o campeão da Liga Europa. Então, essa grande final não é um jogo de ida e volta, é uma decisão única no campo neutro. Ganhou, é campeão. Se der empate, acredito que terá penalidade. Lembrando que a equipe do Manchester City já disputou uma Supercopa, que foi a Supercopa da Inglaterra, estava vencendo, sofreu gol no minuto final praticamente diante do Arsenal e perdeu nas penalidades. O City do Pep Guardiola, o City do Haaland, De Bruyne, entre outros jogadores, vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. É o atual campeão da Champions, é o atual campeão da Premier League, é o atual campeão da Copa da Inglaterra. Vem forte, 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Venceu por 3-0 o Burnley fora de casa na primeira rodada da Premier League, mostrando quem é o campeão. Já o Sevilha vem a 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória. Em 4 de 5, bateu ambas as equipes marcam e mais de 1,5 gols. E o City em 5 jogos, em 4 deles, bateu mais de 2,5. O último confronto deu City 3-0 pela Champions da temporada passada. Nos últimos 4 confrontos, 4 triunfos do Manchester City. O City, quando atua com mando de campo, vem a 3 vitórias, uma derrota no amistoso diante do Atlético de Madrid e um empate diante do Arsenal e perdeu nas penalidades. Sevilha, fora de casa, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. É uma equipe que não vence há 4 jogos fora do seu domínio. É um jogo bem complicado para o Sevilha. Vai enfrentar uma equipe fortíssima. Não acredito em uma vitória do Sevilha, mas acredito em 2 boas opções para que possamos observar e estar lucrando. Então a primeira delas, vai colocar numa dupla, vai colocar numa tripla, mais de 1,5 gols. Quer ser um pouco mais usado, mais de 2,5 gols. Mas Bruno, não é uma opção para pegar aquele match odd, um casa vence? É, mas em relação ao mais de 2,5, pagando 1,73, você vai escolher uma odd melhor que pode acontecer a qualquer momento ou uma odd bem inferior tecnicamente. Então, eu prefiro uma odd que está pagando mais. Então, o mais de 1,5 vai colocar numa dupla, vai colocar numa tripla e o mais de 2,5 em uma tipo simples. Vamos agora para o jogo da Copa do Chile, o jogo do Universidade Católica versus Colo-Colo, início às 19 horas, quartas de final da Copa do Chile. A equipe da Universidade Católica vem a 2 empates, 2 derrotas e uma vitória, 4 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E a equipe do Colo-Colo, 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 3 confrontos, 3 empates e 0-0. E o Colo-Colo não perde a 4-5 confronto aí diante da Universidade Católica. Colo-Colo fora, vem a 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Sua última derrota foi para o América Mineiro, 5-1. E a equipe da Universidade em casa, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Para essa partida, acredito que será um jogo para pouquíssimos gols, como foi os últimos confrontos entre essas equipes. Então, diante disso, ficarei no menos de 3,5
ou fora com empate. Vamos agora para a Copa do Brasil. O jogo do São Paulo versus Corinthians, início às 19h30. Jogo de volta, primeiro duelo dessas semifinais. O Corinthians levou a melhor pelo um placar de 2-1 em casa. O São Paulo vem a 5 jogos de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Corinthians vem a 2 empates e 3 vitórias. Lembrando que em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. O Corinthians que vem com uma boa série de invencibilidade. O Corinthians vem a 11 jogos de invencibilidade. O Corinthians venceu de virada o Coritiba pelo Brasileiro, pelo um placar de 3-1. E o Flamengo empatou com o São Paulo. O São Paulo estava vencendo até o último minuto, mas teve um pênalti lá para o Flamengo. Bom, o São Paulo em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem fazendo bons jogos em casa. E a equipe do Corinthians fora, 2 vitórias e 3 empates. Empatou com o Inter, empatou com o Bahia e empatou com o Nils fora de casa. O último confronto na casa do São Paulo deu o Corinthians também. E ainda este ano, para essa partida, acredito que será um jogo bem equilibrado, mas que o São Paulo vai levar a melhor. Vou deixar São Paulo para vencer nessa partida. Vamos agora para Flamengo versus Grêmio, início às 21h30, jogo de volta, primeiro confronto deu Flamengo, fora de casa, por um placar de 2-0. O Flamengo que nos últimos 5 jogos vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E a equipe do Grêmio vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, em 4 de 5 bateu menos de 2,5. O último confronto deu Flamengo, como mencionei. O Flamengo que vem a 3 jogos sem vencer. Nesses 3 jogos sem vencer, custou a sua eliminação na Copa Libertadores e saiu vaiado aí praticamente no último jogo diante do São Paulo. E o Grêmio venceu o Fluminense, atuando em casa pelo um placar de 2-1. O Flamengo em casa costuma ser uma equipe forte, vem a 3 vitórias e 2 empates, vem com uma boa sequência de invencibilidade. O Flamengo vem a 13 jogos aí, 12 jogos de invencibilidade em casa, nos últimos 15 apenas uma derrota. Grêmio fora, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória para essa partida. Flamengo favorito a estar vencendo, apesar de vencer por 2-0 o jogo de volta. Não vou acreditar em um novo back Flamengo, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quarta de semi da Copa do Brasil, quarta de trade, dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizar o nosso vídeo, irei deixar aquele bilhete pronto, como já é de costume, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Mas se ainda assim quer ficar por dentro dos nossos conteúdos e receber as nossas dicas extra, então nos segue lá no nosso Insta NerdBet, estarei deixando um link na descrição e também no nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva. Maravilha? Nosso canal do Telegram. Então é isso. Em relação à dupla ou tripla formada com bilhete pronto, vamos estar deixando mais de 1,5 Sevilha versus City, menos de 3,5 Universidade Católica Colo-Colo e São Paulo para vencer. Uma um pouco ousada, mais de 2,5 City versus Sevilha, mais de 1,5 Flamengo versus Grêmio. Então, mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Bons green, até a próxima, fui!